Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Hoje, a porção que vamos estudar está do verso 17 até o verso 24. Assim diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus abra o nosso entendimento nesta noite para compreendermos a sua vontade. Bondoso Deus e Pai, agora, Senhor, abrimos a Tua palavra na expectativa de ouvirmos a Tua voz falada através do Teu servo. Ó Deus, tira de nós toda e qualquer expectativa humana para que o nome do Teu Filho seja exaltado nesta noite. Ó Deus, toca profundamente o nosso coração. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade. Ó Deus, fala mais uma vez. Nós dependemos de Ti. Dependemos do Teu Espírito. Espírito que é santificador. Espírito que é iluminador. Para compreendermos a Tua vontade. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem desta noite, ela vai tratar de 2 pontos. Como éramos e como devemos ser. Como éramos e como devemos ser. Quando eu era bem jovem, deveria ter em torno de uns 19 anos, eu fui a um acampamento. E estava lá um pastor muito querido. E ele contou um testemunho que me impactou profundamente. Certo dia, ele estava andando no centro da cidade, onde ele morava, e encontrou um mendigo jogado na calçada, o que é natural. Era um homem de aproximadamente uns 50 anos. Ele estava com roupas muito velhas, rasgadas, sujas. Ele estava fedido, era um homem andrajoso, um andarilho, um pedinte, barba grande, cabelo grande, muito sujo. E aquele pastor sentiu um toque de Deus para que ele fizesse alguma coisa para aquele homem. E ele se aproximou daquele homem, perguntou o seu nome, perguntou o que ele estava passando, e ele se condoeu daquele homem. E ele disse: venha cá. Você vai para minha casa. Colocou aquele homem no carro.
e o levou para a casa dele. Quando ele entrou em casa, a mulher teve quase que um infarto, né? O que esse homem está fazendo aqui? Ele disse, nós vamos acolher esse homem. A primeira coisa que aquele pastor fez foi tirar a roupa suja, rasgada e fedida daquele homem. O colocou debaixo do chuveiro e deu um banho nele. Depois do banho, cortou a sua barba, deu uma parada no cabelo e vestiu aquele homem com a sua própria roupa. Uma roupa nova, uma roupa bem ajustada. E deu comida àquele homem. Aquele homem se tornou irreconhecível. Era um homem transformado. Era um homem renovado. Era um novo homem. É exatamente disso que o apóstolo Paulo está falando nessa passagem. Paulo está descrevendo aqui um homem que despojou-se, que tirou a sua velha roupa, que foi lavado, que foi purificado e que se vestiu com uma nova roupa. Então o que Paulo está fazendo nesse texto é estabelecendo um contraste entre aquilo que nós éramos e aquilo que nós devemos ser. Entre o velho homem e o novo homem. Entre um homem caído, morto no pecado, e um homem recriado em Cristo Jesus. Então o que Paulo está fazendo aqui nesse texto é mostrar aos seus leitores as características de um homem sujo, de um andrajoso, de alguém que está na calçada, na lama do pecado, e contrastando isso com aquele que é um homem novo, nascido de novo, recriado em Cristo Jesus. Então Paulo olha para o retrovisor e diz assim para os seus leitores, vejam o passado de vocês. Vejam o que vocês faziam. E vejam agora como vocês devem viver. Percebam o contraste que Paulo está fazendo? Passado e presente. Velho homem, um novo homem. Um homem morto e um homem ressuscitado pela fé em Cristo. Então nós vamos olhar para essas duas coisas hoje à noite. A primeira delas, então, nós vamos olhar para aquilo que nós éramos. Um velho homem. E nós vamos ver 3 características deste velho homem. Eu quero que você perceba como Paulo começa o seu texto. Versículo 17. Ele diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Aqui é como se fosse um chamado solene de Paulo. É como se Paulo tomasse Jesus como sua testemunha para dizer, olha, eu exorto vocês. E os exorto de maneira solene em Cristo Jesus. E essa exortação que Paulo escreveu há 2000 anos atrás, ela vale para nós também hoje. É uma exortação para cada um de nós. Então Paulo, sem delongas, ele passa a mostrar as características essenciais de uma velha vida, de uma vida suja, de uma vida enlameada pelo pecado. Primeira característica do velho homem, um coração endurecido. É isso que Paulo diz, pouco mais à frente, lá no versículo de número 18, Paulo diz assim, que esses homens eram obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Embora Paulo use essa expressão no final do verso 18, mas essa expressão é o fundamento daquilo que Paulo vai dizer. Então a primeira característica de um homem morto no seu pecado é um coração endurecido. E é muito interessante porque a palavra que Paulo usa na língua grega é uma palavra muito interessante, muito forte. É a palavra para mármore, que é uma pedra extremamente rígida, extremamente dura. Então o que Paulo está dizendo
é que um homem sem Cristo tem um coração de mármore, duro. É interessante notar também que essa palavra era usada na medicina grega. Quando uma pessoa ela tinha dificuldade nas suas articulações, em qualquer parte do corpo, a palavra grega é a mesma. Rígido, duro. E nesse sentido, a palavra grega, ela passa então a indicar alguém que tem o seu coração tão endurecido que perdeu a sua capacidade sensitiva. Não tem mais sensibilidade. Sabe aquela pessoa que ao longo da vida vai ficando assim corcunda? E não adianta você fazer nenhum tratamento, ela não volta mais. Por quê? Porque toda a sua parte óssea, toda a sua articulação já está enrijecida, já está cauterizada. Então o que Paulo está dizendo é que uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que está endurecida no seu coração. Um coração petrificado, empedernido, completamente endurecido em relação às coisas de Deus. Então vejam a segunda característica que é uma consequência. Primeiro, um coração endurecido. Segundo, a ignorância e a alienação de Deus. Então uma pessoa que tem o seu coração endurecido é uma pessoa que se torna um ignorante. Veja o que Paulo diz. Obscurecidos, veja lá, versículo 17, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, quer dizer, pensamento vão, inútil, que não serve para nada, e obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Irmãos, um homem que tem o seu coração endurecido é um homem ignorante. É alguém que não ouve mais, é alguém que não aceita conselhos, é alguém que não está disposto a mudar. É uma pessoa de coração realmente duro e de mente fechada, insensível. Essa é a típica pessoa que não deseja o Evangelho, que rejeita o Evangelho e que muitas vezes chega a odiar o Evangelho. Você conhece gente assim. Você conhece ateus assim. Você conhece vizinhos assim. Você vai falar com ele de Deus e fala assim, eu não quero saber disso. Ele zomba da sua fé, ele brinca com você. Ele brinca com o seu Deus, porque o coração dele está endurecido e a sua mente é uma mente ignorante para o Evangelho. Ele vive completamente alheio a Deus. Irmãos, o mundo não deseja Deus. O mundo quer distância de Deus. Tanto é que Paulo fala em Romanos 1,18, que o homem tenta de todos os modos abafar, sufocar a verdade da existência de Deus. Percebam a progressão de Paulo. Coração endurecido, ignorância mental, alienação de Deus. Isso nos leva então à terceira característica desse homem. Ele tem uma vida dissoluta, uma vida sem limites. Veja o que é que Paulo descreve no versículo 19. Olha só. Veja lá, dureza do coração, 18, 19, tendo se tornado insensíveis. Quando alguém chega a esse ponto, o que é que ele faz? Paulo diz, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A palavra que Paulo usa para uma vida dissoluta é uma palavra que significa busca por um prazer e uma busca sem limites. Por tudo aquilo que dá prazer de maneira ilícita. Essa é a palavra dissolução, dissoluta. É a pessoa que vive sem nenhuma vergonha. Ela não se importa com aquilo que os outros vão pensar sobre o pecado dela. Ela não está nem aí. Ela vive como ela quer. Ela não tem vergonha de se expor onde quer que ela esteja. É verdade que muitos tentam esconder o seu pecado. Fazem e escondem. Mas Paulo está dizendo que o homem, quando chega a esse ponto de ter um coração tão endurecido, de uma mente tão ignorante e insensível,
Quando ele vive completamente alienado de Deus, ele não faz outra coisa senão cometer pecado e não ter vergonha disso. É isso que Paulo está dizendo aqui. São as pessoas que não têm pudor, não têm vergonha nenhuma. Quando um pagão, ele está com o seu coração endurecido, com a sua mente obtusa, obscurecida, distante de Deus, ele vai se afundando cada vez mais no pecado, até o ponto de não sentir mais vergonha. Agora vejam o final desse tipo de gente. Paulo diz assim, e para com avidez, está escrito lá, final do versículo 19, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa palavra avidez é uma palavra muito forte na língua grega. Avidez é o desejo de ter aquilo que é ilícito, que pertence ao outro, não importa o preço. Isso é avidez. É uma sede por alguma coisa e você não tem limites. Você quer aquilo e você vai fazer tudo por aquilo. É a pessoa que não mede consequências. E se preciso for, ela sacrifica o outro no seu altar, no altar do seu próprio prazer. Vou tentar dar um exemplo. Imagine um homem drogado, um jovem drogado. Ele tem o seu coração endurecido, a sua mente ignorante, distante de Deus. Ele não tem limites, ele não tem vergonha. E ele vê a vizinha do lado, uma senhora viúva. E aí o que é que ele faz? À noite, quando a vizinha não está em casa, saiu para alguma coisa, ou à tarde, ele entra, ele estoura a chave, o cadeado, e ele rouba o botijão de gás, porque ele precisa comprar droga. Ele sacrificou o outro. Aquela senhora viúva, ela precisa comer, então ela precisa de fogão e, consequentemente, de gás. Isso é um homem que comete pecado com avidez. É aquele que rouba o dinheiro da saúde, mesmo sabendo que muitas pessoas vão morrer nas filas. Parece alguma semelhança, né, com as coisas que a gente vê muitas vezes, né? Infelizmente, a gente vê isso aqui e acolá e em todo lugar. Mas é aquele homem que, sendo casado e sabendo que uma mulher é casada, ele flerta com ela e ele vai cerceando aquela pessoa, vai se aproximando dela, cercando até possuí-la, mesmo sabendo que ela é casada, mesmo sabendo que ela pode trazer um divórcio, mesmo sabendo que os filhos podem ser separados no caso de um divórcio. São pessoas que não medem consequência. A Bíblia ilustra isso. A Bíblia fala de um triste episódio na vida de Davi. Davi, quando olhou para Batseba, ele sabia que Batseba era casada, sabia que era casada com Urias, que era um dos seus valentes e que estava na guerra por Israel. Ele sabia disso tudo. E mesmo assim, Davi dormiu com ela, engravidou-a, trouxe o marido da guerra, e quando o marido não foi para casa, mandou matá-lo, colocando no fronte da batalha. Isso é cometer pecado com avidez. Pessoas que não têm limite, não medem as consequências. Meus irmãos, essa é a vida pagã. Ela começa com o coração endurecido pelo pecado, ela prossegue para a ignorância, para a alienação de Deus, e ela termina com todo tipo de pecado, sem vergonha, sem limite, sem consequência. E o mundo que nós vivemos hoje, irmãos, é um mundo exatamente assim, descrito por Paulo. Você vê, em qualquer espectro da sociedade, essas coisas se ecoando em todo o tempo. As pessoas vivem cegamente pelo pecado, na sua própria vaidade. São ignorantes, debocham do Evangelho. Aquilo que antigamente, há 30, 40 anos atrás, era velado, hoje é escancarado. Hoje os movimentos LGBT, essas coisas todas,
Eles vão para a rua e eles têm um dia deles. E eles zombam da nossa fé. Eles zombam. Perceba como o coração duro, a ignorância, a alienação de Deus, leva esses homens a cometerem todo tipo de pecado sem limite. É o dia do orgulho de um homem caído em pecado, morto em pecado. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Essas coisas, irmãos, atingiram a nossa sociedade como um todo. Você liga a sua televisão e toda propaganda tem um apelo sexual. Essas coisas invadiram os desenhos infantis, a sexualização das crianças. Eu assisto com os meus filhos os desenhos e assisto os filmes. E vejo num determinado filme, dois nomes de mulher, aliás, dois nomes de homem, de um brinquedo, e um é nome de mulher, e ela diz, não, são 3 meninas. A minha filha, mas pai, isso aí não é nome de menina? Eu disse, é nome de menina, mas por que ele está dizendo que é nome de menino? Aliás, ao contrário, né? Era nome de menino dizendo que era menina. Eu falei, não, filha, eles devem ter errado. Sabe, é uma coisa que você fala, meu Deus, não é possível. Mas é possível. A nossa sociedade, ela está de ponta a ponta corrompida pelo pecado. E você vê isso na literatura, no cinema, nas músicas. Outro dia eu estava lavando o meu carro. E a música que o cara estava ouvindo era inaudível. O apelo sexual era tão forte. Eu disse, meu Deus, como é que as pessoas ouvem isso? É assim que o mundo vive, irmãos. É assim. E isso contaminou a nossa sociedade como um todo. E o que Paulo está dizendo é, olhem, é assim que vocês viviam. Essa era a sociedade da cidade de Éfeso, onde havia um templo à deusa Diana, onde todo tipo de obscenidade, todo tipo de imoralidade era praticada à luz do dia. Aí você fala, não pastor, mas isso está muito distante de nós. Não está não. Se você for à Holanda, lá tem uma praça chamada Praça Vermelha. As prostitutas se expõem completamente nuas. Infelizmente. É triste. Essa é a depravação da nossa sociedade. E Paulo está dizendo, era assim que vocês viviam. E agora Paulo está dizendo, essa era a roupa que vocês trajavam. Irmãos, Paulo está dizendo, nós não podemos mais viver como pagãos. Nós não podemos trajar uma roupa cristã no domingo e uma roupa pagã ao longo da nossa semana. Se você já foi lavado pelo sangue de Cristo, então Paulo está dizendo, você não pode mais voltar ao lamaçal do pecado. Não pode. O nosso comportamento não pode ser o mesmo comportamento do mundo. As nossas atitudes não podem ser as mesmas atitudes do mundo. Se nós somos crentes, então temos que viver como crentes. A nossa vida tem que ser a mesma do domingo, na segunda, na terça, na quarta e assim por diante. Ou nós estaremos voltando ao lamaçal de pecado. Agora eu quero que você veja o outro lado da história. Como devemos ser? Se não devemos ser assim, como devemos ser? Paulo então agora aponta 3 características, eu quero trazê-las aqui. 3 características de um homem novo, nascido de novo. Eu quero que os irmãos notem a transição do texto. Veja o verso 20. Ele descreveu então as características de um velho homem, etc. E no verso 20 ele diz assim, mas, não foi assim que aprendestes a Cristo. Em outras palavras, não foi isso que vocês aprenderam. Se vocês estão em Cristo,
Então vivam como cristãos. Não vivam mais como os pagãos. Essa era a velha vida. Esse era o velho homem. Vivam uma nova vida. E essa nova vida tem 3 características. A primeira delas é o conhecimento de Cristo. É isso que Paulo está dizendo no verso 20. Mas não foi assim que aprendesse a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruídos. Esse se é que de fato não está lançando uma dúvida. Paulo sabia. Eles tinham crido em Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu sei que vocês conheceram a Jesus. Então vivam de fato como cristãos. Agora a pergunta é, o que significa aprender a Cristo? Aprender a Cristo não significa um conhecimento puramente teológico, saber algumas coisas sobre Cristo. Mas conhecer a Cristo aqui significa de fato um encontro pessoal com Ele. É ter um coração realmente transformado pelo Evangelho. Perceba o contraste que Paulo está fazendo. Ele começou falando do coração endurecido dos gentios. Está lembrado disso? Agora Paulo está dizendo assim, olha, você não tem mais um coração endurecido. O seu coração agora foi transformado por Cristo. O seu coração foi trocado por Cristo. Deus te deu um novo coração. Irmãos, saber alguma coisa do Evangelho não é sinônimo de você ser salvo. Agora notem que esse encontro com Cristo, ele traz consigo o aprendizado da verdade que está em Cristo. Ou seja, encontrar a Cristo é encontrar a verdade. E encontrar a verdade é encontrar a Cristo. Nesse ponto, cabe uma pergunta crucial que eu faço a todos nós aqui nessa noite. Você já realmente, de fato e de verdade, teve esse encontro com Cristo? Esse encontro pessoal? O seu coração realmente foi mudado, foi transformado pela graça de Cristo? Se a sua resposta for sim, então isso significa que você não pode mais viver como você vivia. Você não pode mais viver. A sua vida tem que ser transformada. Você não pode mais voltar à lama do pecado. Você não pode mais querer viver como você vivia antes da sua conversão. É por isso que é estranho quando um cristão, ele conta as suas experiências antes da conversão e conta isso com alegria. Não, tem que contar isso com tristeza, jamais com alegria. Meus irmãos, uma pessoa que tenha na sua casa energia elétrica, uma lâmpada, não pode viver na escuridão. Uma pessoa que está na luz de Cristo não pode jamais viver nas trevas desse mundo, jamais. Então a primeira característica é conhecer a Cristo. O encontro pessoal e marcante com Ele. Segundo, a renovação do entendimento. Paulo novamente aqui faz um contraste claro com os gentios. Né? Os gentios, eles viviam na ignorância do seu pensamento, eram alheios à vida de Deus. E Paulo está dizendo, não, vocês têm uma mente renovada. Eu quero que você note uma coisa muito interessante aqui. Quando o apóstolo Paulo fala no verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis, o verbo grego significa um despojamento por completo. Você foi despojado e ponto final. Mas quando Paulo fala que nós devemos ter uma mente renovada, significa que essa renovação precisa ser diária na nossa vida. Essa renovação não vem assim de uma hora para outra, mas é um processo diário que nós chamamos de santificação. Você se lembra de Romanos 12, versículo 2? Quando Paulo diz assim, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente precisa constantemente ser renovada por Cristo Jesus. Uma mente renovada, irmãos, é uma mente que ama a palavra, é uma mente que ama pensar nas coisas de Deus,
É uma mente que ama louvar a Deus, conhecer as coisas de Deus, ter conversas sobre Deus. O apóstolo Paulo nos deu uma coisa muito prática sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, a gente deveria colocar isso num quadro dentro de casa. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso é, se o seu coração realmente foi alcançado pela graça, se você é um crente verdadeiro, então sejam essas coisas que habitem o vosso coração, a vossa mente. É isso que é ter uma mente renovada. Aquilo que eu pensava, eu não penso mais. Aquilo que eu desejava, eu não desejo mais. Aquilo que me cativava, não me cativa mais. A terceira e última característica de um novo homem, o revestimento da justiça e da retidão procedentes da verdade. Não é isso que Paulo diz, verso 23? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Percebo, irmãos, que aqui tem outro contraste. Paulo está fazendo contraste o tempo todo, né? O novo homem e o velho homem. E aqui Paulo mostra que os gentios, eles se entregavam às dissoluções, eles cometiam todo tipo de impureza. Mas agora Paulo está dizendo assim, não. Você não pode mais viver assim. Por quê? Olha o que ele diz, lá no versículo 24. Porque você foi criado segundo Deus. O que Paulo está dizendo assim, lá no Éden, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, essa imagem de Deus em nós foi corrompida, foi distorcida. Mas agora em Cristo, essa imagem está sendo novamente restaurada. Lembra que eu preguei há uns domingos atrás? Quando Paulo ora para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, o que Paulo está pedindo é que a imagem de Cristo em nós seja restaurada. Então Paulo está dizendo, Deus está restaurando a imagem de Cristo em você, então você não pode mais viver como viviam os gentios. Mas como é que você tem que viver então? Paulo usa duas palavras. Ele diz assim, e vos revistais, isso aqui é um revestimento único do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão. Essas duas palavras combinadas significam santidade. Ou seja, tire a roupa suja, aquela roupa de podridão, de dissolução sem limite, e vista-se de uma vez por todas de uma vida santificada, recriada, restaurada em Deus. Meus irmãos, o crente que nasceu de novo, ele precisa ter uma vida santa. Santidade na vida cristã não é uma opção, é uma coisa natural, ela tem que acontecer. É como uma árvore, quando ela está saudável, ela dá frutos. Um crente, quando nasceu de novo, ele dá frutos. E não é isso que o apóstolo Paulo fala? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ora, como é que eu sei que eu estou de fato cheio do Espírito? Quando eu tenho o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O crente que nasceu de novo, ele tem a palavra como seu padrão de vida. Ele vive pela palavra. A palavra mostra como ele deve viver dentro do seu lar, como homem, como mulher, como filhos. A palavra de Deus o ensina como ele deve se portar no seu trabalho. Aliás, é isso que Paulo vai fazer mais à frente. A palavra de Deus deve nortear os seus relacionamentos. A palavra de Deus deve nortear os seus negócios. O padrão do crente é a palavra. Não aquilo que eu acho, não aquilo que eu quero, mas a palavra. E eu concluo a mensagem desta noite. Você se lembra da história que eu contei lá no início do sermão, daquele homem, daquele mendigo, que teve a sua vida externamente transformada, mas ele também teve o seu coração transformado.
Aquele pastor, depois de tirar a sua roupa suja, de lhe dar banho, de colocar vestes novas e depois de dar-lhe comida, aquele velho pastor que hoje já está na glória, ele pregou o evangelho para aquele homem. E naquele dia, aquele homem converteu-se a Jesus Cristo. Aquele homem era um novo homem, não só por fora, mas especialmente por dentro. Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo, a nossa vida, ela tem que ser mudada de dentro para fora, do nosso coração para o nosso corpo, da nossa mente para as nossas palavras e para as nossas atitudes. Eu pergunto a vocês nessa noite, vocês já nasceram de novo? Vocês já experimentaram esse novo nascimento? Vocês já pertencem de fato ao Senhor? Se você já se despojou desse velho homem, se você já se revestiu desse novo homem, então a sua vida tem que ser diferente. As suas ações precisam ser diferentes. Precisam. Você tem que ser um homem santificado, uma mulher santificada, um jovem santificado, um adolescente santificado. Se você já se despojou do velho homem, eu faço um apelo a você nessa noite. Não volte, em nome de Jesus, não volte a usar a velha roupa, porque ela não serve mais em você. Amém. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos a viver o novo nascimento. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Que o nosso coração seja Teu. Que os nossos pensamentos sejam para o Senhor e sobre o Senhor. Que as nossas atitudes sejam para a Tua glória. Nós Te louvamos porque quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos sujos na lama do pecado. Mas o Senhor nos lavou, mas o Senhor nos purificou, o Senhor nos transformou, mudou o nosso coração, tirou as nossas vestes de imundícia e colocou sobre nós a justiça de Cristo. Então, Senhor, ensina-nos a viver em retidão e santidade, na graça do Teu Filho Jesus Cristo. Nós não queremos ser aquilo que nós éramos. Nós queremos ser novas criaturas, Senhor. Nós queremos espelhar a Tua glória aonde quer que formos. Dá-nos graça para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então, nesse momento, nos preparar para a ceia do Senhor. Respondendo a mensagem que ouvimos, nós vamos cantar um cântico muito bonito, que é um convite. É hora de não olharmos para trás, mas olharmos para Cristo e nada mais. É hora de esquecermos a velha estrada, é hora de seguirmos adiante, numa nova caminhada. Vamos cantar, e na medida em que cantamos, eu também convido os presbíteros para tomarem assento conosco à mesa, e juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Vamos nos colocar em pé? É hora de não olhar para trás.
com Ele a cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. E mais nada. É hora de recomeçar. E mais nada. É hora de recomeçar. E mais nada. Amém. A ceia do Senhor, podem assentar-se. A ceia do Senhor é uma excelente oportunidade, eu diria talvez a melhor, para recomeçarmos. Uma nova caminhada com Deus. Colocando de lado o nosso velho homem, nossa velha natureza. Colocando de lado a nossa roupa suja, estragada, enlameada no pecado. E assumindo uma nova vida. Como vai a sua vida com Deus? Se você pudesse colocar sua vida dentro de uma máquina de exame, qual seria o diagnóstico da sua vida espiritual? Como é que você tem vivido a sua relação com Deus? Como? Esse é um momento para nós refletirmos. É uma luta grande ser crente. E sempre será, até aquele dia. E é para isso que serve a ceia do Senhor. Para o nosso fortalecimento espiritual. Batismo é novo nascimento. Ceia é fortalecimento. É renovação espiritual. É meio de graça para nos encorajar na fé. Vamos então nos examinar neste momento. Examinar a nossa vida à luz do padrão, que é a palavra de Deus. Vamos fazer isso silenciosamente.